Dia 5 de outubro é um dia muito especial. É o Dia Nacional onde se comemora a importância da micro, da pequena empresa e atualmente agregado o MEI. Por quê? Porque ele é a base da economia, ele é o sustentáculo do mercado interno, ele é o maior empregador do país, ele é aquilo que todos os países do mundo hoje discutem, que é o fortalecimento do seu mercado interno. Por quê? Pela força de trabalho, por aquilo que representa, aquilo que produz, aquilo que gera emprego, que gera arrecadação tributária e que gera o bem-estar social. Oportunidade a todos da forma mais capitalista do mundo, que é o direito de você empreender. Quem tem história pode se dar ao luxo de fazer aquilo que nós estamos falando hoje. Apesar de todas as dificuldades, 5 de outubro é uma data de comemoração esse ano. Por quê? Porque várias conquistas ocorreram. Veja, acompanhe com a gente algumas histórias do passado. Everardo, nós estamos falando que há 16 anos atrás, no seu gabinete, se discutia a história do Simples, o início do Simples. E lá, longas histórias e debates de simplificação, de redução tributária, ocorreu até que saiu o Simples. E tem uma história que o senhor estava nos contando agora há pouco do nome Simples. Bom, primeiro dizer o seguinte, como ocorre sempre em relação ao fisco, o fisco reage. Havia pressões do Congresso Nacional, pressões de empresários, para que fosse estabelecido uma nova regra tributária para as pequenas e microempresas. Então, aquela coisa antiga do Estatuto da Microempresa, uma coisa bolorenta, é verdade, antiga. Bom, eles foram fazer uma coisa moderna, mais arrojada em relação a essas coisas. Então, várias pressões vindas do Congresso, nomeadamente do hoje presidente do Senado Federal, José Sarney, na defesa disso, do hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e de outra parte, já na parte muito especializada, eu tenho que confessar a todos, o senhor Joseph Cury, que aqui está presente, porque ele foi o responsável justamente pelo ingresso das pequenas e microempresas industriais no Simples. Ele me convenceu e eu acolhi essa tese e, portanto, foi objeto desse projeto. E nós tínhamos que procurar um nome. Que nomes vamos colocar para esse regime? Já que eu tinha uma aversão a estatuto da micro e pequena empresa, uma coisa burocrática. E, pensando um dia, nós estávamos pensando, este regime é um regime que pretende simplificar. Por que não simples? Bom, e então, quando eu levei o projeto para o ministro da Fazenda, Pedro Malan, o Malan me perguntou, mas Everardo, o que quer dizer simples? Bom, eu tive que usar a minha capacidade pernambucana de improvisar. De repente, eu digo, o S é sistema, o I é integrado, o M é microempresa, o P é pequena empresa. E parei e ele perguntou, e o LS? Eu digo, Malan, não tem resposta para tudo na vida, não. Se eu chegar ao final da minha vida sabendo a metade dessas coisas, já estou satisfeito. Ele riu, disse, a resposta está boa e está valendo o nome. E assim foi dessa forma que foi criado o nome Simples. Pois é. Aí você tem um exemplo do nosso histórico, desde congressos, seminários realizados aqui no Simples, aqui em São Paulo, onde agregamos o país inteiro, com iniciativas, com conquistas, e essas conquistas são gigantescas. E até hoje nós falamos muito pouco a respeito disso, mas chegou a hora de tornar público o passado, o presente e os desafios futuros. No dia 5 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Você sabia que a data foi instituída em 1997, no Congresso do Simples em São Paulo, por proposta do então assessor especial Antônio Gonçalves? Desde então, ela simboliza conquistas históricas, o Simples Federal, a maior reforma tributária para o setor, a Frente Parlamentar, o Fórum Nacional, o Exporta Simples Brasil,
o projeto Empresa Aberta, embrião do atual Redesim, que reduziu a abertura de empresas de até 1 ano para 24 horas, e o atendimento integrado às MPEs, referência premiada em agilidade. Hoje, segundo a Receita Federal, são mais de 23 milhões de empresas, 98% do total no Brasil, responsáveis por cerca de 32% do PIB e 65% dos empregos formais. O Simples simplificou obrigações, reduziu carga e trouxe avanços administrativos, trabalhistas, de crédito e de desenvolvimento. Neste dia, celebramos a força dos MEIs, micro e pequenos empresários, que transformam desafios em oportunidades. Parabéns e obrigado pelo que fazem pelo Brasil. A FEMP e o Simp estão com você sempre. E por que nós estamos comemorando nesta data essa iniciativa? Porque 251 delegacias em todo o Brasil estão hoje com uma representação Simp local. São os delegados locais. Isto significa o quê? Que cada vez nós estamos mais perto de você. Você que tem uma empresa, você que quer informação, você que quer cursos, você que quer materiais, você que quer coisas importantes para a sobrevivência da sua empresa, desde coisas educacionais, mais de 1.100 cursos, desde coisas tecnológicas, tributárias, fiscais, creditícias, enfim, um mundo de coisas que está no nosso portal à sua disposição. Mas os desafios são gigantescos. O Brasil, hoje, tem 20 milhões de empresas na informalidade, o que é um desvio gigantesco. E nós não queremos aqui fazer nenhuma acusação a ninguém que está na economia informal, porque nós temos muitas empresas, praticamente 22 milhões de empresas formais, que também cometem irregularidades, não porque elas querem, por falta de informação. Quer um exemplo? Você que tem um MEI, você movimenta a sua conta bancária na pessoa física, ao invés no seu CNPJ. Pronto, você acabou de cair num problema tributário perante a Receita Federal. É um erro? É má-fé ou é desinformação? E exatamente isso é um trabalho que nós queremos desenvolver, iremos desenvolver, estamos desenvolvendo no Brasil inteiro. Levar o conhecimento acumulado, levar produtos e serviços, levar soluções para vocês. E aqui eu vou contar um pouco de história para todos vocês. No dia 29 de novembro do ano passado, em Brasília, nós fizemos um evento lá no Behotel. Olha aqui tem algumas imagens do evento. E qual foi o nosso posicionamento? Por que um evento em Brasília? Por que trazer as mais altas personalidades do governo federal que nos honraram participando daquele congresso lá no dia 29 de novembro do ano passado? A importância, e que nos honrou muito, por exemplo, o senhor vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin. Por exemplo, o Dr. Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Agora, por que entre várias outras autoridades que estavam lá, do Ministério do Empreendedorismo, do Congresso Nacional, do próprio Ministério de Relações Institucionais do Governo Federal, que lá estavam, por que eu estou citando só esses dois? Primeiro, porque nós anunciamos a formação no Brasil de uma sociedade civil chamada Simp Nacional, ou seja, a Simp e Simp Nacional, uma sociedade civil, mas também a continuidade no estado de São Paulo, do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do estado de São Paulo. E por que a importância desse fato? O que isso muda? Primeiro, a sociedade civil não tem nada a ver com relação sindical. E com isso, todas as atividades, formais ou informais, podem participar, podem se associar, podem ter acesso a produtos e serviços. E o sindicato continua com a representação sindical de micro e pequena indústria na base territorial de São Paulo. Mas
Mais do que isso, quando nós falamos naquela data, no ano passado, 29 de novembro, nós dissemos que nós íamos estar presentes no Brasil inteiro. E hoje nós estamos. Nós dissemos que nós íamos espalhar as delegacias pelo estado de São Paulo e os outros estados. E a indagação é simples. Por quê? Por que você está fazendo isso? Por que você está indo nesse cenário? E a resposta é simples. Se 20 milhões de empresas estão informais, dados do governo federal, e 22 a 23 milhões de empresas correm o risco de cometerem riscos tributários e fiscais, é por falta de orientação, é porque a orientação não está chegando na base, é porque quem está informal não sabe a vantagem de se tornar formal. E nós queremos que ele se formalize, não é por nenhum motivo a não ser levar vantagens concretas para quem se formaliza, porque as vantagens são muito, muito, muito superiores ao cenário atual. Tudo isso somado leva a algumas conclusões importantíssimas. Mais uma vez, o SINP, que foi um dos responsáveis pela formatação, a existência do Simples Nacional, responsável também parcial do MEI, ou seja, de grandes mudanças que aí estão, de bases políticas do governo, a própria formatação do Ministério do Empreendedorismo, da micro e pequena empresa, teve apoio incondicional do SINP. Tivemos várias críticas. Muita gente falou, é dinheiro gasto à toa, mais um ministério. E a grande indagação, só para a reflexão de todos, que talvez muitos nem saibam disso, hoje, no momento atual de hoje, ainda existem pessoas dizendo que o Simples é um prejuízo para a sociedade, quando, na prática, o governo aumentou a arrecadação através do Simples. Pegue os dados históricos que demonstram isso, que comprovam a necessidade e a veracidade de que o Simples Nacional trouxe aumento de arrecadação para o governo federal, para os governos estaduais. A simplificação, a desburocratização, aí afora veio. No primeiro momento, quem foram os responsáveis por esses dois planos? Claro que os senhores presidentes da República, os senhores ministros da Fazenda, naquele momento, os senhores secretários da Receita Federal, mas, acima de tudo, vocês. Por que vocês são tão importantes? Porque nós, todos nós, somos a base da economia, somos o sustentáculo de 65% dos empregos desse país. 65%. Ou seja, não existe nenhum país do mundo, hoje, que despreza os pequenos negócios. E quando eu falo que ainda hoje, infelizmente, tem gente criticando o Simples, tem gente criticando o MEI, basta você olhar o resultado. Há quantos anos não se aumenta o teto de enquadramento? Nós vamos continuar gritando. Nós precisamos aumentar o teto de enquadramento. Nós precisamos de legislação específica. Nós precisamos dar a essas empresas condição digna e honesta de sobrevivência. Quero deixar claro que eu não sou filiado a partido político nenhum. Eu não sou candidato a nenhum cargo eletivo. Eu só sou candidato a tentar mudar o status quo atual. No quê? Em prol dos pequenos negócios, em benefício de milhões de pessoas nesse país. E todos, cada vez mais, todo mundo agora virou moda de dizer pequenos negócios, MEI, é importante. Mas a pergunta é, na hora da briga, na hora da discussão, na hora da mudança, onde é que eles estavam? E o que eles fazem de concreto em seu benefício? Nós não estamos aqui querendo criar polêmicas, nós não estamos aqui querendo dividir águas, nós estamos aqui apenas dizendo que quem tem história para contar, que conte, que mostre. Aqueles que fazem o bem, que demonstrem o bem. Nesse momento histórico, as delegacias têm a finalidade
de ter produtos, bens e serviços cada vez mais perto de vocês, cada vez melhores, para que você possa ter acesso a informações, a dados, a estudos, a pesquisas, a uma série de benefícios que hoje vocês não têm acesso. Esse é o nosso papel. É o papel de defesa, é o papel institucional, é o papel de dizer, vamos juntos promover essa mudança. O Brasil merece isso. O Brasil é um país abençoado. Nós podemos trabalhar 12 meses por ano. Nós não temos terremoto, nós não temos maremoto. Nós, infelizmente, agora estamos começando a ter, em função de mudanças climáticas, enchentes, etc. Mas comparado a outros países que têm neve durante vários meses do ano, etc., o Brasil é um país abençoado. Só falta que cada empresa possa ter a oportunidade de crescer, possa ter a oportunidade de produzir, possa ter a oportunidade de andar legalmente. A visão de dizer, essa empresa é ilegal, essa empresa não pode... A pergunta é, por que é que ela está nesse quadro? E o que é que está sendo feito para ajudá-la, para alavancá-la, para trazê-la para a formalidade? Esse é o nosso papel. Isto é o que nós vamos fazer, gradual e sucessivamente. Quando foi assumido isso? Dia 29 de novembro, em Brasília, no B-Hotel. Então, aqui são fatos, são concretos, são imagens que nós vamos passar para que você possa conhecer, acompanhar e tomar a sua própria conclusão. E junte-se a nós. Vamos juntos promover essa mudança. Bem, novidades não param aí. Nós criamos várias coisas. Nesse último ano, nós criamos um departamento de ciência e inovação. Nós criamos um departamento antifraude. Nós criamos um departamento específico das mulheres. Por quê? Porque elas são a maioria daquelas que empreendem, daquelas que estão na base da pirâmide, que são MEIs, que são microempresas, que elas dirigem. E eu quero dizer que é muito importante essa constatação e esse registro. Por quê? Porque todo mundo sonha em sucesso, todo mundo sonha em ser grande, é um anseio legítimo. Agora, a pergunta é, você chegou lá, você se tornou grande, sucesso, parabéns, estamos felizes que você esteja lá, mas você tem uma série de profissionais ao seu redor em todas as áreas. Agora eu quero saber, você que acabou de montar o seu MEI, você que tem o seu pequeno negócio, você tem essa equipe? Você tem condição financeira de ter isso? Eu te garanto que não. E aí, mais uma vez, é o motivo da existência do SINP, para alavancar todos aqueles que produzem. E dizer a verdade, as mulheres precisam muito, muito dessa alavancagem. E se surpreenda, elas são muito mais eficientes, na maioria dos casos, do que muitos homens que aí estão produzindo. Com todo respeito aos homens, com todo respeito às mulheres. Mas dados e ciência são fatos indiscutíveis. Vamos juntos ajudar o Brasil. Vamos juntos lutar para que todos tenham a oportunidade de empreender, de crescer, de ter êxito, de obter sucesso, de ganhar dinheiro honestamente. É isto que é o nosso grande desafio, a nossa grande meta. E é em função exatamente disso que o SINP, Sociedade Civil, hoje espalhado pelo Brasil inteiro, tem essa missão. Cada delegacia, e todos eles estão interligados num único sistema de computador. E esse sistema controla tudo o que está acontecendo em cada delegacia, com os produtos, com os serviços, e se não tiver no nosso sistema, não é SINP. Portanto, nós queremos agradecer a você, agradecer o seu tempo, agradecer a sua existência, por você querer empreender
e a você que empreende, você que produz, você que gera riqueza na indústria, no comércio, em serviços, na agricultura, nas mais variadas áreas. Porque, afinal de contas, eu tenho orgulho de ser empresário. Eu quero que vocês tenham esse orgulho. Eu quero que vocês tenham essa oportunidade de prosperar, de ajudar os outros e de fazer com que a felicidade possa se estender. E se nós não conseguimos levar felicidade a você, é porque nós falhamos na nossa missão. E o nosso desafio é exatamente esse: estender a mão para aqueles que precisam e ter a mão estendida daqueles que querem somar conosco. E juntos ajudarmos milhões de pessoas, de empresas que nós nunca vamos conhecer, mas que teremos a consciência tranquila de deitar à noite no travesseiro, dormir e dizer: eu ajudei. Fica com Deus e obrigado por estar conosco.